Muito bem-vindos, boa noite. Nós estamos no Rio de Janeiro by Night. Essa é a nossa segunda sessão. Nós tivemos a sessão 0 e a sessão que vocês podem assistir no nosso canal. Estão agora reunidos numa sala, junto com o guardião do Elísio, Matias, o Sussurro, o Coronel e Lourenço. Eles estão conversando sobre as coisas que aconteceram até então no Elísio e foram convidados para receberem uma ordenação, um pedido, não se sabe. Bom, senhores, por favor, sente-se. Se senta. O senhor está confortável? O senhor é Zé Paulo, né? Exatamente. Eu já conhecia o Rio por causa de alguns negócios passados, então não é como se eu conhecesse tudo aqui, mas é bom ser assim. Algumas coisas que a príncipe pediu para conversar com vocês, enfim, desde alguns acontecimentos nos últimos Elísios, ela tem usado cada vez mais os cargos e os seus agentes para poder lidar com nós, né? Ancila e também com mandar os neófitos fazerem coisas e as crianças da noite aprenderem alguma coisa. Mas, senhor Zé Paulo, o senhor fique à vontade. Soube que o senhor tem uma remessas de Vita bastante peculiares. Eu gostaria também de conhecer melhor. Matias, é para isso que estamos aqui? Na verdade, eu acho que é sobre esse tal convocação que nos pediu para reunir como uma coterria, não é? Senhor Sussurro, na verdade eu estou só esperando o quarto membro de vocês terminar de subir o elevador. Nesse momento, quando ele fala, entra Pierre trazendo o padre do mundo. Padre? Boa noite, padre. Boa noite. Sempre é muito bom revê-los. Faz algum tempo, né? Com a sua bênção, padre. Sim, fazem algumas semanas, né? Foi bem proveitoso aquele Elísio. Fizemos o sacramento da aprovação. Sim, foi bem icônico. Bom, Matias, estamos todos aqui. Falta algo agora? Não, senhor. Bom, como eu estava dizendo, senhor padre, senhores, existe um problema que o senhor Sussurro já está até um pouco ciente, não é, senhor? Ao que parece, algumas forças da Segunda Inquisição estão em posse de um artefato. E pelas informações que nossos espiões têm até agora, eles não têm ciência do que é esse artefato. O senhor quer acrescentar alguma informação, seu Sussurro, ou posso continuar? Pode continuar, Matias, a palavra é sua. Sim, senhor. Existe uma mortal, por falta de termo melhor, uma ocultista de nome Valéria Posternak. Ela é membro dessa... Não sei se o senhor está familiarizado, senhor Coronel Zé Paulo, mas é membro dessa organização que se integrou agora à Segunda Inquisição, mas que estuda nós e outros fenômenos sobrenaturais há muito tempo. O senhor já ouviu falar do Arcano? Os meus colegas me avivaram a mente sobre essas informações alguns momentos atrás,
Então já estou um pouco ciente das informações. É mesmo? Que, você pode pular as explicações iniciais e ir direto ao ponto que a gente precisa. Sim, senhor. Só facilita o meu trabalho. Bom, ao que parece, esta Valéria já vem compilando um trabalho sobre as famosas linhas do dragão, linhas lei. Eu não sou nada especializado nesse assunto. E dentro do trabalho dela, não sei se os senhores sabem disso, né? Mas antes da Segunda Inquisição se instalar e cooptar o arcano, ele sempre foi muito estudante de nosso mundo oculto. E não sejamos hipócritas. Eles sabiam e sabem mais do que eles revelam, tanto para os mortais quanto para a própria Segunda Inquisição. Pelo menos é isso que chegou até mim e a coroa. Mas eles são muito... Eles não gostam de divulgar o que eles sabem. A verdade é isso. Enfim, esta Valéria parece que não era um membro muito visado do grupo. Aliás, parece que faziam muito pouco dela. Mas, antes da Segunda Inquisição começar, ela chegou a entrevistar alguns de nós, que inclusive foram punidos por tal quebra de máscara. E ela tem informações precisas, segundo os nossos espiões, sobre alguns dos nossos segredos mais escondidos. Entre eles, o modo de locomoção do clã do Senhor Sussurro e, enfim, essa orquestração que Pierre, meu amigo de coterie, entende melhor, e talvez um dos senhores poderia depois me explicar melhor um dia em algum outro Elísio, mas não é o momento. Eles sabem sobre as passagens do labirinto? Então, é isto que eu estou dizendo. Esta Valéria parece que tinha um companion, um diário, com essas informações. Talvez ela não tenha chegado a esta conclusão, senhor Lourenço. Deixe-me explicar um pouco melhor. Por favor. Não existe linhas de dragão, Matias. Você confundiu com linhas das serpentes, linhas Tiamat. E Tiamat é um dragão mitológico, provavelmente você fez essa confusão, mas outros podem confundir com os dragões, né, os Timids. Então, cuidado quando falar linha de dragão. As linhas de Tiamat, ou as linhas de lei, elas têm uma energia mística com a Terra enorme. E elas permitem que certos rituais, certas feitiçarias, certos feitos tenham a maior facilidade, potência ou abertura. E é logicamente que a nossa locomoção é feita em cima desses pontos, né? Afinal, Zélis foi um grande estudioso disso e deixou muitos ensinamentos para nós. Dito isso, ela estava estudando essas linhas, e essas linhas paralelamente cruzam com a nossa locomoção. Então não é que ela encontrou os nossos caminhos, mas ela encontrou ou estava investigando as mesmas, como eu vou dizer, coordenadas que nós usamos para outro, como vou dizer, para outro foco, só que esse foco esbarra na gente. A questão é que, pelo que nossos espiões perceberam, e aí me corrija, Matias, se eu estou errado, ela tem profundas anotações sobre as linhas de lei. Eu acho que linhas de lei é mais básico para todo mundo entender. E a gente precisa entender o quanto que ela tem. Só que além disso, parece que ela foi assassinada, não é isso? Exatamente. Parece que ela foi assassinada ou morreu de causas naturais. Os nossos espiões ainda não sabem direito. Talvez o senhor Sussurro saiba melhor. Mas, enfim, e senhor Sussurro, eu
não sou um ocultista, não sei nada. Aliás, quem me contou sobre essas linhas lei foi um dragão, e ele que utilizava esse nome. Vai ver, ele queria alguma... Por essas coisas, esses ocultistas deles antigos, eu não sei. Então, se o senhor diz que é linhas leis, eu só tenho a concordar, aliás, como sempre. Enfim. O problema é que esse tal diário parece que está entre as coisas dela, dentro da... como é que eu vou falar isso? Capela, loja... Do lugar onde esse arcano sede. Onde esse arcano está no Rio de Janeiro. Na Rua do Ouvidor. O que precisamos de vocês, talvez, é alguma forma de que algum agente de vocês entre nesse lugar para recuperar esse diário. E, enfim, posso passar para vocês todos os membros que foram, que tiveram alguma ligação com essa Valéria, que trocaram informações, que nossos investigadores e xerifes souberam disso e foram devidamente punidos, né? E a quebra de máscara contida. Aparentemente, só essa Valéria teria essa informação. A questão toda... Foram punidos, como a gente conseguiria falar com eles, Matias? Eles não foram punidos com a morte final. Com a quebra de... Eu aceito a lista dessas pessoas. Eu acho que vai ser útil. Enfim, não foi feito isso na época da Príncipe Ângela, então nós só temos as informações. Tá ótimo. Tá, isso foi há quanto tempo? Bom, esta Valéria, ela é um pouco mais velha do que um mortal comum. Eu não sei direito, acho que ela tinha uns quase 80 anos quando ela faleceu. Então ela já vem fazendo isso há mais ou menos 60, 55 anos. Esta noite está realmente problemático para que vocês consigam ir no centro resolver alguma coisa, a não ser que vocês queiram se arriscar por causa da movimentação do BOP nas ruas. Mas talvez os senhores precisem se preparar, talvez para uma próxima noite, e os senhores podem perseguir o caminho que os senhores quiserem. Enfim, o Principado ficará muito agradecido, e a máscara e os segredos dos altos clãs em acordo com o clã Nosferatu, mais ainda. Sim, é um assunto bem importante. Tem a lista em mãos aí? Sim. Bom... Eu mal chego na cidade, vocês já estão me arrumando coisa da SI para resolver, né? Para confirmar, é aquele prédio histórico com símbolos egípcios que tem na Rua do Ouvidor? Eu acho que sim, senhor. É isso. Em off, o prédio lá é um pouco maior e mais sinistro no Rio de Janeiro by Night. Mas é exatamente esse prédio mesmo. É aquele prédio com aqueles símbolos egípcios, né, que tem a história que foi feito por um português que era vendedor de joias, enfim. E teria alguns símbolos ligados à Rosa Cruz, enfim. Voltando. Bom, o primeiro da lista é Genésio. Genésio era um Nosferatu que frequentava a Camarilla, mas hoje ele se encontra entre os Anark. Alguns Nosferatus, pelos que nós sabemos, e talvez o seu sussurro possa
chegar mais próximo disso, têm contatos ou sabem como procurá-lo. O outro membro, como eu posso explicar isso? Ele não cedeu as informações exatamente por livre e espontânea vontade, ele foi torturado pela senhora Valéria e seus agentes. Ele se chama Pepe, é um dos oficiais. E o terceiro membro esse Pepe é de qual clã? Malkavian. Os malkavianos. O terceiro membro é um pouco mais complicado, mas é possível que se fale com ela. É Érica, a secretária K. E como vamos falar com ela se ela foi destruída? E aí ele fala assim: existem recursos para que isso seja feito. Não é mesmo? Aí ele olha pros dois Lasombra. Fato. Sim. E o anel vai ser nos passado agora, então? Não. Isso pode ser feito, mas não nesse minuto. Que anel é esse que tá falando? A gente percebe as coisas. O que seria esse anel? Seria o mesmo que você me perguntou naquele Elísio no início do ano? Sim, exatamente esse. Porém, eu não lembro se você percebeu como ficou distraída a nossa príncipe com ele em mãos. Não quis tocar mais no assunto, até porque outras coisas tomaram minha atenção. Claro, mas E demandaram muita coisa. Temos 3 membros que estão vivos, entre aspas. Vamos procurar eles primeiro, né? Tá. Deixa eu só colocar alguns pontos aqui para alinhar as coisas. A ideia é que a gente retire o diário dessa Valéria da Inquisição. Sim, do Arcano. Exato. E teoricamente ele está na sede do Arcano, na Rua do Ouvidor. Ok. Vocês querem ele recuperado ou vocês querem ele destruído? Isso é importante. Eu acho que ele é um recurso muito grande e a príncipe não se opõe, por exemplo, de ele ficar com vocês como uma espécie de prêmio. Acho que vocês vão se beneficiar muito, mas conquanto vocês garantam que isso não vai ser mais... não vai estar mais na mão dos mortais ou de outras pessoas que não a confiança que ela tem em vocês. Obrigado, Matias. Algo mais que você tem a nos falar? Sim, claro. Ela tinha um endereço, também um apartamento em Copacabana que vocês podem investigar se vocês quiserem, né? E, obviamente, vocês podem fazer a investigação do melhor modo que vocês acharem mais que seja mais útil. E qualquer coisa eu estarei à disposição no Elísio, aqui num dos escritórios, para que vocês tragam qualquer coisa que precisem. E a príncipe só pede uma coisa, e isso na verdade é mesmo um pedido, viu?
estamos em momentos de festas, de shows e alguns cainitas vindo de fora, como sempre, né? Ela está pedindo isso para vocês porque o xerife está atarefado, porque a guerra está acontecendo, né? E porque essas informações são muito, muito, muito preciosas para caírem em mãos desconhecidas. Então ela pede para que vocês mantenham a discrição e tentem resolver o máximo possível apenas entre vocês. Claro, com as investigações todas que vocês possam fazer, mas sem... como é que eu posso dizer? Sem fuxicos. E com um profissionalismo que vocês já apresentaram no passado, unidos. O mesmo profissionalismo requer o mesmo pagamento, imagino. Mas imagino que isso já esteja acordado. Se o diário não for suficiente, sim. Olha, dos meus amigos talvez, mas eu não sou muito do cara do cu. Então eu não sei se ler o diário me ajudaria em alguma coisa. Então é interessante que tenha pelo menos algo além disso. É algo que pode ser negociado depois que nós estivermos em posse do diário, não é? Concordo. Muito bem. Bom, aí são informações que eu consegui por outros meios, pelo Elísio. Parece que o diário não tem só isso, tá, amigos? Tem coisas sobre nós, sobre sangue, sobre como utilizamos certas coisas, certos poderes das trevas e informações muito precisas sobre o Rio de Janeiro e seus cainitas. Claro que requer alguma leitura mais especializada, porque por mais que um ou outro tenha sido torturado ou enganado pela Dona Valéria, não somos nenhum novatos que foram, enfim, que caíram na sua lábia ou na sua tortura. Então, sabendo separar o joio do trigo, é um diário bastante proveitoso. Se não for suficiente, e também se vocês estiverem pouco se importando com os problemas e formas com que a gente se protege da Segunda Inquisição, com o transporte e com os segredos dos La Sombra, então poderá ser feito um pagamento maior. Não precisava dessa ironia, né, Matias? Mas aí não seria eu. Verdade. Zé, só para você entender, o Arcano é como se fosse um membro que tem mais de 1000 anos pesquisando ocultismo, feitiçarias e tudo. Porque nós temos a natureza de guardar as coisas para nós. Os mortais, por serem mortais, eles repassam o conhecimento. Então, de fato, devemos tomar cuidado, tá? Pelo que eu entendi, você não tem muito conhecimento sobre exatamente o que é o Arcanum, mas eu posso lhe dizer que não são meros mortais por mortais. E Salé, o primogênito do meu clã, ele tinha muito interesse pelos estudos e por ficar de olho nesse grupo. Embora desde o chamado não tenha tido nenhuma atualização, não sei como ficou o informante, ele parece que existe um mapa deste local no meu clã. Posso disponibilizar para darmos uma olhada, mas, como eu disse, se eu não me engano, desde o chamado ele não é atualizado. Então deve ter entre 8, 10, 11 anos. Mas acho que dá uma boa base para a gente entender como eles estão configurados. Bom, vamos analisar esses membros? Vamos falar com os vivos, que falar com os mortos dá um pouquinho mais de trabalho. Vocês têm essa coisa aí de falar com os mortos, vocês dois?
tá. Não quero ficar tendo que dever favor pra ECAP pra precisar dessas coisas, não. Relaxa. Vamos, antes da gente sair, vamos aproveitar essa sala em particular e vamos dar o nosso plano, né? Desculpa. Tchau, Matias. Muito obrigado. Desculpe. Ele sai. Cara, antes do Perfeito. Lorenzo falar, eu viro pro lado e falo assim, Estevão, você vai estar conosco ou não? Depende. Pro Rafa que tá chegando agora, o Estevão é o Nosferatu, filha da puta, porra do padre. Que ele deve ter ofuscação 6 no V5, entendeu? Porque ele sempre tá em tudo quanto é lugar e a gente não sabe. Aí virou piada interna. Então toda vez que a gente agora Você fala... sabe. Você sabe. Você, beleza. você sabe sempre que ele tá. Lorenzo, prossiga. Só um minuto. Tá. Bom, Passa rápido. Oi, é o Padre Dan. Estevão? opa, fala. É o Padre Estevão? Exatamente. Sim. Aí eu fui, olhei, fiz uma reverência para ele e antes podemos fazer uma pequena clamor a Caim? Eu não me oponho. Que Caim guie nossos caminhos, nos mantenha longe da luz, mas nos mantenha sempre diante da sabedoria, e que aqueles que tentarem contra a igreja encontrem o destino final, pois não há caminho que não seja por Caim. Que assim seja. Como Que era assim seja. antigamente, que seja para a eternidade. Que seja pela eternidade. Eu consegui anotar boa parte do que foi dito aqui. A gente tem algumas opções pra gente fazer essa brincadeira. A gente pode falar com esse Pepe, esse malcaviano, né? E conseguir tirar informações tanto quanto o malcaviano consegue dar. A gente pode tentar falar com esse Genésio, só que ele tá lá no território anárquico, porque ele é um anarquista agora. E você arrancar informações de Nosferatu é também uma coisa bem fácil também. E a gente tem esse apartamento dessa Valéria lá em Copacabana, que a gente poderia olhar esse apartamento dela para ver se tem alguma informação, alguma coisa relevante. Vai que ela guardou alguma coisa lá, ela escondeu alguma coisa lá. E provavelmente, eu olhando pro padre, falando, e provavelmente eu acho que lá vai ser o lugar ideal para convocar o espírito dela para... Né? Porque bem ou mal, se eu posso convocar o espírito da Érica, o que me impede de não invocar o espírito da própria Valéria? Eu acho que é Também. segurança. Isso. Se esses caras aí, o tal do Arcano, se eles são tão bons assim nessa magia oculta, eles também não poderiam invocar o espírito da Valéria? E talvez Perfeito. É ela o que eu penso deturar a também. gente? É o que eu penso também. Por isso eu acho que é muito perigoso nesse momento entrar em contato com ela, mostrar as nossas intenções e mesmo estar no local onde ela se tem ali um grilhão tão forte, vamos dizer assim, que é a casa onde morou por tantos anos, né? Eu acho que o melhor caminho seria o Anark. Afinal, é sempre bom como vou dizer, os importantes da corte, aqueles que detêm cargos, que são responsáveis, de vez em quando ir a campo ver como é que estão os territórios, as fronteiras, o que está sendo respeitado e o que não está. Mas eu tenho uma dúvida aqui. O que exatamente a gente vai querer extrair dele? É bom a gente ir com um objetivo em mente para não ser enrolado também.
Primeiro, enrolado. primeiro, o que ele falou pra Valéria? Não é? E segundo, tipo assim, o que ele falou, como ele falou, aonde ele falou, se tinha mais alguém junto. Perfeito. Toda a história. Principalmente se tinha mais alguém. Quem tava com ele, quem são os nomes. Isso. E aí a gente Isso é identificar onde eles moram. Trabalhar Não- com não vivos só- é mais fácil que trabalhar com mortos. Sim, não só quem estava com ele, quem estava com ela. Na verdade, a minha intenção era essa, dizer isso. Bom, e Agora qual faz bairro mais ele sentido. fica? Qual bairro que ele Esse? fica, Dante, sabe? O Pepe? É. Pepe é o Anark, né? Não. o Pepe é o Genésio. Malcaviano Pepe é o da Malcaviano. Camarilla, que é o mais fácil. Não, é o Nosferatu que é o Anark, não é? Ah, o Nosferatu Arco- é o Genésio. Cara, Genésio. enfim, o Genésio ele deu uma sumida depois que ele foi pro Zanark. Quem sabe, você sabe disso, Sussurro, quem sabe provavelmente aonde ele pode estar é o M. Miguel, que é cria dele e que é da coterie dos Guardiões da Orla, de Copacabana do Leme. Pode ser que ele saiba. Bom, posso falar com um dos meus que fica por aqui pela Zona Sul. Ele tinha alguns contatos com o Genésio. Acho que Quer esse é o que eu primeiro vá passo. falando com o Pepe enquanto isso? Não. Vamos perder muito tempo, né? Vamos centrar. Cara, onde que Somos que quatro. que o Miguel, Somos cinco, o M. por favor. Miguel fica mesmo? Ele fica entre o forte do Leme e às vezes ele fica ali no metrô Cardeal Arco Verde. Cardeal Arco Verde. Beleza. Lourenço, podemos usar o seu carro? Claro. Claro, eu trouxe a Doblô pra isso. Doblou? O que houve com a Hilux? A Hilux chama muita atenção. E eu sei que quando eu venho pra cá, eu preciso dar carona pra mais gente. Beleza. Então, acho que é isso. Nós vamos primeiro pro Cardeal Arco Verde. Beleza. Vocês todos estão, como eu tinha descrito na mesa, na sessão anterior, com fome 2. Vocês vão fazer alguma coisa a respeito ou não? E estão todos com Gush of Health. Como é que é em português mesmo? Humor de vida. Meu humor de vida. Uhum. Cara, por mim eu tô de boa ainda. Eu não pretendo usar nada por enquanto. Eu também não. Eu acho que tá de boa. Tranquilo ainda. Zé, você sabe que o trânsito está pior do que foi te dito sobre o Rio de Janeiro. Você, inclusive, chegou muito atrasado no Elísio por conta disso. Você tem essa informação. Só que uma coisa para nossa movimentação que é importante a gente levar em consideração é que toda essa operação que está acontecendo com o BOP atrapalhou o trânsito a um ponto que, sei lá, o Rio parece o Rio 2, de tanto trânsito que está tendo. Parece que dobrou o número de carros na rua. Tá tudo... Podemos ir por baixo. Os caminhos seguem bastante próximos ao metrô. Mas aí a gente vai ter que ir andando, no caso, né? Será que demora muito? Eu não sei andar por lá de baixo, não. Não é andando. Então tá ótimo. Cara, a gente Então, sai deixa ali caminho.
A gente sai ali do Elísio, né? Eu conduzo eles, passando por uma plataforma antiga que tem ali perto da torre do Rio Sul, inclusive que foi palco. Ela é uma igreja de Caim ali do clã dos Nosferatos. Ela foi palco no início do ano de alguns sacramentos, principalmente de provação, né, onde foi feito algumas honrarias a Caim, ao sangue. E vocês não haviam percebido, mas em alguma das entradas e saídas dela, ela vai mais pro fundo, tá? E inclusive quem tem Oblivion não sente algo diferente ali. Quem tem Oblivion, eu acredito que 2, 3, mas não o abismo. Simplesmente por mexer com cerimônias, mexer com energia mística. Imagino que vocês percebem, cara, uma distorção, algo do tipo, como se fosse um silêncio, uma distorção talvez espaço-temporal. Sabe quando você dá 3 passos, mas você sente que andou, sei lá, 50 metros, 100 metros, como se a tua mente saísse e de repente você está lá 2 quarteirões à frente? Mais ou menos essa sensação. Até que a gente chega nos trilhos, os trilhos bem antigos mesmo, assim, daqueles que remetem aos filmes de faroeste, né, da conquista do oeste. E lá tem um carrinho com alguns lugares, aquele carrinho mesmo que parece ser manual, só que ele é fechado, ele tem uma cabine, né? E lá dentro tem um Nosferatu esmirradinho, provavelmente novo, foi transformado novo, ou então é um ghoul, ali idade aparente dos 20 anos. Ele recebe a gente, e aí Dan, eu aceno para ele e falo: poderia nos levar próximo ao Cardeal Artubete? Sim, meu secretário. Entre, por favor. Ele abre, né, o carro, e uma das coisas que vocês reparam no carro que o Léo descreveu, tá escrito assim, uma plaquinha assim, em memória ao Tivoli Park, muito carcomida de tempo, sabe? E vocês percebem que é um carro de trem fantasma que foi completamente customizado e ficou maior, comporta vocês com mais facilidade, e ele pede para vocês entrarem. Liguei a visão do Oblivion, tá? Eu não faço isso. Eu sei muito bem o que está acontecendo ali. A minha única preocupação não é bonito, não é novo, está pelo menos limpo. Tá bastante limpo, assim. Ah, então beleza. Para um transporte Nosferatu dentro do esgoto, tem poeira, mas não tem merda, não tem... Ah, não, justo. Aí tá tranquilo, porque senão, eu vou chegar lá com o terno cheio de merda, aí é foda. Eu só dou uma voltinha, tipo assim, em volta do carro, observando a tecnologia, as modificações, assim, dando aquela análise, assim, dou aquela reparada, assim. Aí eu entro e falo: muito curioso isso aqui, é bastante interessante, revolucionário até esse método. É gambiarra que se fala. O segredo não tá na mecânica, mas tá no desenho dos trilhos. Vocês vão entender pelo tempo. Padre Rafael, o que você... desculpa, Padre Marcelo. Desculpa, Mário Marcelo Drummond. O que você está procurando com a sua visão do Oblivion? Para que você a ligou? Eu a liguei que eu imagino que devo estar com a luz mais baixa e eu senti aquela sensação da energia emanando, né, de possíveis cerimônias. Então eu liguei a visão do Oblivion para ver os resquícios disso, para ver se eu identifico o que possa ter sido utilizado ali.
É um pouco o que o Léo descreveu. São cerimônias que foram feitas, mas a maioria delas também sacramentos, tá? Provavelmente você reconhece a assinatura mística sacra, né, espiritual do Padre Estevão, mas não só ele. Você percebe fantasmas no lugar, né? Mas principalmente fantasmas mais estáticos, fantasmas que não são mais desenvolvidos, que estão presos àquele lugar ou presos a certas coisas que estão naquele lugar, e tudo para aumentar o efeito dos sacramentos que foram utilizados, né? Uhum. É muito próximo do que você faz, aliás, do que você fazia e do que você foi ensinado como Hitai, tá? Muito próximo. Então tem essa linha tênue entre o antigo rito Sabá, os sacramentos atuais e as cerimônias de Oblivion. E tudo muito, muito sinistro. Só que então eu percebo não tão poderosos na parte de Oblivion quanto um Lasombra, um Recata. Mas tem alguma coisa naquele lugar, tá? Você tem conhecimento de ocultismo? Ocultismo 3, mas Ótimo. Eu queria ver se, por exemplo, tem mais a ver com a versão atual dos ritos ou com a versão antiga? Tem mais a ver com a versão atual feita pelo Padre Estevão. Maravilha. Que não é tão reformista quanto você, mas segue os ditos da Igreja de Caim. Não, entendi. Maravilha. Era isso que eu queria saber. Você quer que é eu um olhe local o de ocultismo? poder. O que o seu ocultismo te garante é que é um local de poder. Esses efeitos, essa coisa de você andar, ele é alguma coisa... aqui é um nódulo, alguma coisa muito sinistra, muito poderosa e principalmente muito bem utilizada. Símbolos em alguns lugares, nas paredes. Aqui passa um ponto de alguma coisa que muito provavelmente pode ter a ver com o que foi discutido mais cedo na cena anterior. Vocês entram todos? Ok. Ele fecha o carrinho e quando vocês percebem, vocês já estão em movimento, tá? A escuridão à sua volta, o padre consegue ver os resquícios de linhas de metrô que foram abandonadas, algumas passagens subterrâneas antigas ou criadas em algum outro momento entre Botafogo e Copacabana. E em pouquíssimo tempo, vocês estão num lugar que parece ser uma outra plataforma. É muito rápido. Vocês estão em uma outra plataforma e vocês ouvem o barulho do metrô lá fora. Chegamos. Caraca. O veículo é feio, mas é Eu bom. olho o relógio assim. Não sei se ele tá funcionando. Tá. Eu olho quanto tempo? 10 segundos. Impressionante. É por isso que vocês cobram o que vocês cobram. Inclusive, vocês acabaram de usar, né? Ele dá um sorrisinho assim. Achei que era pela missão. Tô brincando, Zé. Relaxa. Bom, vamos pro metrô. Aquele corredor ali deve chegar até ele. Mas... importante a gente encontrar o M. Miguel. Olha assim para aquele que nos trouxe aqui. Você tem visto o M. Miguel por aqui? Ele quase não sai de Copacabana. Algum bar específico que ele tem ficado? Ou local?
Ele estava aí nessa estação há algumas noites atrás, mas ele costuma também ficar no forte, junto com a coterie dele, os guardiões da orla. Claro. Beleza. Cara, vou seguir ali, né? Vou sair, vou agradecer eles. E primeiro vou dar uma parada ali naquela parte que sai para os trilhos do metrô. Ficar ali alguns minutos observando, ver se vejo algum membro por ali, né? Assim, antes seria naquela parte de manutenção, né, que chama, né? Não na plataforma. Não, ali não tem nenhum membro aparente à vista. Mas já dá para sair pela parte de manutenção e já entrar na plataforma mesmo, né? A plataforma está bastante cheia. Tem muitos mortais pegando o metrô, os metrôs saindo, chegando. Bom, vamos até o forte, o que vocês acham? Parece que ele não está aqui. Vamos para o forte. Melhor a gente ir. Vocês Cara, seguem? a gente segue a pé mesmo. Tá. Vocês começam a subir a plataforma, sobem o primeiro andar, conseguem se misturar muito bem entre as pessoas que estão chegando de metrô. E já antes da segunda parte de subida, é uma plataforma muito baixa, muito lá embaixo mesmo, mais ou menos perto da subida da segunda parte de escadas rolantes, tem um buraco imenso em cima do teto de vocês, tá? Que ele sobe, ele é construído para parecer mesmo assim uma espécie, como se fosse um cano imenso. E lá no final tem uma obra de arte, que é o símbolo do Batman. Quem já foi na plataforma de metrô já viu isso, né? Mais ou menos perto das escadas rolantes, ali observando as pessoas passando. Quando vocês vão chegando, vocês veem os guardiões da orla. Parece que eles... Posso apresentar. Bom, os guardiões da orla, eles são vigilantes, né? E eles protegem o território de Copacabana, né? E eles estão submetidos, que se saiba, a Senescal da Torre. Tem o Senna, que é um Bruhá, que é conhecido como o Trapaceiro, que é um cara meio piadista e tal. Tem a Traíra, que é uma Gangrel Mariner, apesar dela não aparecer as escamas e tal, apenas quando ela está no ambiente de mar, né? Tem o Val de Monsenhor, que é uma neófita toreador muito crente. Tem a Lacerda, que é uma Lasombra, que é bem física. E o Miguel, Nosferatu. O Miguel recentemente, isso é uma informação nova, tá? Corrigindo, inclusive. O Miguel recentemente, ele foi elevado como uma espécie de sombra abaixo da própria Senescal, da Coterie. E junto dele tem uma cria dele, que é o Raulzito, o mascote. É um outro Nosferatu. Eles estão ali meio que sabendo que vocês estão na área. Cara, eu vou me aproximando deles, né? Principalmente na direção do Miguel, meio que ignora. Pô, a coteria é boa, né? Tem o Trapaceiro e a Traíra. Vou seguindo ali próximo ao Miguel. Quando eu estiver bem próximo. Miguel? Ah, secretário, o senhor tá por aqui? Que bom. Quem são seus amigos? Não conhece a nossa arpia, Lourenço? Ah, claro. Prazer. E o senhor é o padre?
o amigo do Padre Estevão. Com certeza. E José Paulo? Padre foi Marcelo. apresentado. Opa, tudo bom? Vamos pro escritório do metrô, e aqui a gente está muito exposto. Ou vocês têm é o que eu uma esperava. outra... É o que eu esperava que você fosse convidar a gente. Pô, claro, secretário. Bom, eles vão se dirigindo ali, subindo. Uma parte entre a subida final, tem uma porta somente funcionários, e eles falam com segurança, conseguem entrar num escritório relativamente grande, né? E os humanos começam a sair, assim, aparentemente meio condicionados. Entendi. Cara, eu entro lá, me sento. Imagino que todos nós entremos lá, né? Tá só ele ou tá a coterra inteira? Você percebe que a Coterri tentou entrar, mas ele barrou. Ficou só ele. Como estão as coisas aqui, Miguel? Por mim, eu nem mais ficava coordenando. Esse pessoal é muito bom. Tá bom. tudo ótimo. Os turistas estão tá procurando. E o Raulzito? Ele tem muita coisa para aprender, né? Ainda. Sempre temos. Foi muito cedo esse negócio dele ser admitido como neófito, mas nossos números não são grandes e, enfim, eu tenho que confiar no julgamento da príncipe, né? Mas eu teria segurado ele mais tempo. Até onde eu sei, pela tradição, é o senhor que decide quando ele deve ser apresentado. Pois é, né? Você está expondo uma responsabilidade para outra pessoa? Sim, para a príncipe, ela me fez um pedido. Publicamente para todos nós aqui? Claro. É assim que se faz, Miguel. Assuma Mas a sua eu... responsabilidade, mesmo que esteja devendo algum favor ou algo do tipo. Sim, senhor. Dito isso, acho que existe uma grande ajuda que você pode nos dar. Talvez até apague a má impressão que me deixou com essa informação. Eu não esperava essa fala, sem nem pergunta, tão rápida sua. Você lembra do Genésio? Claro que eu lembro do Genésio. Vocês costumavam ter contatos? Ele é meu senhor. E mesmo depois que ele abandonou a Camarilla, a gente sabe, né, que vocês se falavam ainda. Que é normal entre o senhor e sua cria, lógico. Mas a questão é... Eu mantenho informações sobre onde ele anda. Pode ser importante. Perfeito. Exatamente isso que procurávamos, pois temos negócios a tratar com ele. É mesmo? Aí você vê que ele abre um sorriso assim, com os caninos assim pra fora. É mesmo? Que negócio, senhor? Acredito que alguns sangue-ralos estão incomodando ambos os lados. E uma força conjunta neste momento, e apenas neste propósito, possa ser relevante e gerar uma trégua, mesmo que curta, para ambos os lados. Entendi. Tudo bem. Você precisa contactá-lo, é isso? Preciso ir a seu encontro. Hoje... A forma como iremos operar precisa ser falado pessoalmente. Não é algo que queremos arriscar com mensagem. Bom, eu sei onde ele anda e sei principalmente aonde ele vai estar daqui a 2 noites. Precisamos saber hoje.
Bom, hoje eu só sei que ele está em Madureira. Talvez se você for conosco seja mais fácil encontrá-lo. Tudo bem. Madureira é meio grande. Você tá falando Madureira ali tipo embaixo do viaduto? Ele tá lá no Baile do Charme, é isso? É onde ele vai estar daqui a 2 noites. Exatamente. É um bom território de calça. De calça. Caça. Mas lá você pode entrar de bermuda, não tem problema não. Então, Miguel, o que acha de ir conosco para agilizar? Isso, rever seus contatos lá. Eu não gosto de encontrar com ele, mas se o senhor mandar, eu tenho que ir. Não sou eu que estou mandando. Estou lhe pedindo. Tudo bem. Só acho que vai ser muito difícil achar ele. Mais difícil sem você. Tudo bem. Mas você conhece os pontos, os locais que ele costuma estar. Eu só sei do viaduto. Talvez ele esteja lá hoje. Eu sei que no Baile Charme ele está sempre. Mas pode ser que esteja acontecendo alguma coisa lá hoje também. E ele esteja lá. É o território de caça dele. O que acha? Me viro pra ele. E olha, a gente não tá com muito tempo. Se a gente for, a gente tem que ir agora. A gente não tem mais nada para essa noite mesmo. É melhor a gente se frustrar e tentar numa próxima do que a gente deixar. Vamos logo, é o mais distante de todos, né? Em jogo, são que horas? São mais ou menos meia-noite. Ah, dá tempo. Vocês querem ir, então? Sim, mas a gente tem que ir por baixo, porque Copacabana, Madureira, com trânsito não vai, a gente vai chegar lá, vai estar amanhecendo. O trânsito do jeito que tá, a gente simplesmente não chega. Vocês voltam para a mesma plataforma de onde vocês vieram. Em poucos minutos chega um outro carro, guiado dessa vez por um ghoul humano mesmo. E vocês vão todos, inclusive com o Miguel, para Madureira. Em 15 minutos, vocês estão chegando em uma saída bem próxima, ali do outro lado dos prédios, perto dos prédios, do outro lado do viaduto. O viaduto está lotado, está tendo uma roda de jongo super tradicional, muita gente vendendo bebida, pastel. Os humanos estão povoando a região. Bom, vamos debaixo do viaduto primeiro, né, Miguel? Talvez esteja lá. Ele tem um ponto que geralmente ele fica, mas é no Baile Charme. Não sei se esse evento aí ele vai estar lá. Vamos dar uma chegada. Eu só vou pedir uma coisa assim. Eu não costumo vir aqui. Ele tenta falar isso com uma certa verdade, tá? Mas ele falha miseravelmente. Eu não costumo vir aqui. Então, sigam meus passos, porque anarque, né, cara? A gente não sabe o que vai rolar. Sim, mas fique tranquilo. Acho que sabemos nos defender. Nos guie, meu colega. Beleza. Vocês saem por uma portaria de um prédio em frente ao viaduto. Bastante carros passando. Ele não espera nem anda por um sinal. Ele atravessa direto, tá? Quando dá uma
uma folga entre os carros. Talvez seja um código. E ele já vai entrando dentro da galera, assim. E vai passando, sempre olhando para trás, né? A disposição de vocês entre as pessoas é qual? Só para eu ter uma noção, o Padre Estevão vai tentar ficar por trás. Cara, eu vou próximo a ele. Eu vou atrás do sussurro. Eu tô no meio ali, então. Já que o padre vai ficar por último, eu tô tenho o Lorenzo, eu e o padre. Tudo bem. Aí é o seguinte, eu quero saber se vocês vão tentar ir meio discreto ou se vocês vão abertos, né? Tipo... Eu vou com ofuscação, cara. Pera aí, qual ofuscação? Pra mim. A ofuscação... Não, qual ofuscação? Manto das Sombras. Porra, como é que eu vou te seguir? Como é que é? Eu tenho ver o invisível. Tu vai seguir o Ah, tá. Eu vou seguir o Miguel, beleza. Eu não vou seguir você. Ok. Tá tranquilo, então. Tá tranquilo. Com o Manto das Sombras, você consegue... Imóvel, né? Você consegue ir andando um pouco, parando, se escondendo e indo fazendo isso. É possível. Só vai dar um pouquinho mais de tempo de trabalho. Tá, é até bom que eu vou me afastar. Passagem invisível. Uhum. Eu estou olhando para baixo, dando uma aparência de mortal, entendeu? Evitando passar a imagem de predador. Guardei símbolos dentro dos bolsos, escondidos, principalmente o bolso interno aqui de cima. Fechei. Estou evitando ir, forço às vezes em alguns momentos, dar aquela respirada, sabe? Profunda, para fazer o pulmão se mover. Para aparentar o mais humano possível. Eu vou aberto. Para facilitar os que estão se escondendo, eu vou aberto para facilitar eles. Mas você vai aberto com a sua máscara, né? Passando pelo mortal que você costuma ser. Sim. Beleza. Sim. Aqui eu estou de secretário Maurício Soares. Cara, faz toda a diferença você fazer isso, Lorenzo. Porque, assim, já de cara, algumas pessoas que são de cultura, da prefeitura, eles meio que vão vendo você e vão, tipo, político, né? Eles não vão lá para pegar você, beijar sua mão, nem nada assim, mas eles veem você, cara, esse cara veio dar um confere, porque o evento é bancado pela prefeitura também. Então, eles meio que deixam você circular, né? Vem um cara e pergunta se você precisa de mesa, mas não te deixa à vontade. Enfim. Eu falei, eu vou cumprimentando as pessoas, falando, ei, beleza, tudo bem, tranquilo lá. Precisa de mesa? Não, agora não. Eu tô rodando primeiro, eu tô sentindo o clima, coisa e tal. Daqui a pouquinho eu vou sentar, daqui a pouquinho eu vou conversar com todo mundo. Deixa eu chegar, calma. Fica aquele clima mesmo de que você tá dando uma conferida, né, em alguma coisa da Secretaria de Cultura. Só que eu tento passar com a minha linguagem corporal de que tá tranquilo. Eu tô olhando, que tá, tipo assim, que eu tô satisfeito, entendeu? Eu tento passar isso com a linguagem corporal dizendo que tá tranquilo. Isso facilita demais para os outros passarem despercebidos, tá? Vocês vão se aproximando e andando e vão procurando, né, juntos o Genésio. Não tem como não perceber o Genésio, tá, gente? Ele é realmente horrendo, tá? E ele não faz questão nenhuma de esconder isso, tá? Ele tá junto de uma mulher bastante pálida, tá? Anormalmente pálida.
E uma outra que tem uma beleza andrógena meio diferente. Um olho de uma cor, do outro, um nariz muito fino, uns ossos assim muito proeminentes, assim, tá? Eles estão juntos muito perto da roda de jongo e a roda tá comendo, assim, tá? Os atabaques estão batendo, o pessoal tá saindo, enfim, e as pessoas estão todas em volta tomando uma cerveja, curtindo, e eles estão meio assim misturados, mas eles são visivelmente totalmente diferentes das pessoas em volta, né? Inclusive, algumas pessoas evitam ficar próximos, né? O Genésio, ele tem uma particularidade, ele está usando uma coisa super esquisita, ele está usando um monóculo, tá? Preso dentro de da cavidade de olho, e ele vira e olha e vê cada um de vocês exatamente usando, aparentemente, aquele monóculo, tá? E nessa cena a gente encerra a nossa sessão de hoje. Essa aqui foi a segunda sessão, né, do Rio de Janeiro by Night. Nós tivemos aqui a participação do Leonardo Dionísio, do Pablo, do Anderson, que é uma figura super conhecida do Vampire no Rio de Janeiro, e do Rafael. E aí eu queria pedir para vocês darem suas palavras, uma despedida, e obviamente pedir para vocês continuarem assistindo os nossos jogos. Eu sou Daniel Braga, eu sou o narrador. Boa noite. Eu sou o Léo, do Iniciativa RPG, do Perdidos no Play e agora do Rio de Janeiro by Night. Siga a gente no Instagram, siga a gente aqui no YouTube, passe pro amiguinho, que é muito importante nesse início a gente ter aí bastante compartilhamento. Valeu! Eu sou o Anderson, estou aqui no Rio by Night, vou estar como narrador. Também sou narrador do Rio das Trevas, também sou narrador do Encontro Carioca, também sou narrador de um monte de lugar. Mas hoje eu estou aqui e essa história acabou no cliffhanger. Fica aqui com a gente, porque eu também quero saber o que vai acontecer depois. Valeu! Eu sou o Pablo, eu sou meio off nas redes sociais, mas eu tô como narrador no Rio by Night, então bora entrar, bora jogar, galera, que tá maneiro pra caramba, as histórias estão maneiro pra caramba, e vamos trocar ideia com esse cara aí, que muita treta pra acontecer ainda. Oi, pessoal, eu sou Rafael Carvalho, sou narrador daqui também, do Rio das Trevas, e não deixe de marcar, manda mensagem, nós vamos respondendo.